Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Meu nome é Lucas. Sejam muito bem-vindos ao nosso querido canalzinho de desenvolvimento, tecnologia, sei lá, não sei. Eu não sei fazer uma intro ainda desse trem, não. Eu não sei, não. Eu até pretendo gravar mais vídeos aqui, só que eu não sei fazer intro, não. Mas enfim. Sejam muito bem-vindos. A gente vai começar hoje, a partir desse vídeo mesmo, uma nova série aqui, onde eu vou estar gravando uns vídeos explicativos de como fazer alguns exercícios, né? Que eu vejo que o povo pode estar com dificuldade, ou então eu vejo que alguns amigos meus estão travando e eu quero ajudar eles com a parte da lógica, né? Então, hoje a gente vai estar fazendo um exercício do Verde, que é uma plataforma da PUC. Um exercício bem simples até. A gente vai perceber isso ao longo do vídeo, que é o combinador em C, certo? Qual que é a ideia desse exercício aqui? Eu não sei se vocês conseguem ler. Tá bem pequeno pra mim a telinha de vocês. Então eu vou dar um zoomzinho aqui só por garantia mesmo. E vamos lá. Qual que é a ideia do combinador em C? A gente precisa implementar um programa denominado combinador que recebe duas strings e deve combiná-las alternando as letras de cada string. Começando com a primeira letra da primeira string, seguido pela primeira letra da segunda string. E em seguida, pela segunda letra da primeira string e assim sucessivamente. As restantes da cadeia mais longa devem ser adicionadas ao fim da string resultante e retornada. Então, eu já tinha feito como eu posso dizer, uns desenhinhos aqui pra gente conseguir explicar, tá? Antes da gente começar esse vídeo aqui. E até como eu posso dizer, para eu conseguir explicar para vocês exatamente o que é o exercício, tá? Então a gente vai ter a string 1 e a string 2 que vão ser enviadas para o nosso programa, certo? Então aqui eu coloquei dois nomes, né? O meu nome e o nome do meu irmão. Eu sei, o desenho tá feio, tá tudo torto, tá tudo ferrado, mas eu espero que dê para entender o que eu vou estar falando aqui agora. Então, a ideia do exercício é basicamente concatenar essas duas strings, meio que misturar elas numa string só. Então, a gente tem aqui, né, o Lucas e o Pedro, e ó, no primeiro espaço da string 3, que seria a nossa string resultante, a gente tem o L, depois o segundo espaço P, que seria a primeira letra da segunda string, depois o U, segunda letra da primeira, depois o E, segunda letra da segunda, depois o C, terceira letra da primeira, depois o R... Pera, que? Não, depois o D. Depois o D, terceira letra da segunda. Depois o A, quarta letra da primeira. Enfim, por aí vai. Eu acho que não tem muito segredo no que é pra fazer nesse exercício. Aqui, nesse exemplo em específico que eu montei aqui pra vocês, as strings têm o mesmo tamanho. Então é muito simples de saber o que é pra fazer. Mas se por acaso a minha string 1 fosse maior do que a minha string 2, ele faria tudo normalmente. E a partir do momento que a minha string 2 acabasse, eu ia colocar todo o resto da minha string 1 na minha string resultante, né? Aqui no cantinho. Então, vamos lá pro nosso exercício. Eu já tenho esse exercício feito, tá? Ele já tá como 100%, mas a gente vai fazer ele do zero aqui com vocês. E nesse tipo de série aqui, eu pretendo não utilizar muito bibliotecas prontas, mas para tentar desenvolver o raciocínio lógico em programação aqui, tá? Então, as duas únicas bibliotecas que eu vou estar utilizando ao longo esses exercícios que eu vou gravar aqui vão ser as bibliotecas padrões, né? Então, no caso aqui, como é um exercício em C, a gente vai estar incluindo o stdio.h e o stdlib.h. Intmain. Beleza. Nossa estrutura básica, na teoria, tá aqui, né? Do nosso exercício. Mas a gente não precisa de muito mais que isso daqui, não. E o que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai, basicamente, listar o que a gente vai fazer no nosso exercício para a gente conseguir chegar até o final. Então vamos ler aqui o que precisa ser feito, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui no cantinho. Aí, show de bola. Deixar isso aqui no cantinho também. Vou fechar o negócio ali para a gente ter mais espaço. E vamos começar a pensar no que a gente precisa
para a gente fazer esse exercício, tá? Então, a gente vai precisar de duas strings, então já vamos escrever aqui, né? Declarar dois vetores e receber duas strings. A gente vai colocar isso aqui em ordem aí, conforme a gente for resolvendo nosso programa, a gente vai apagando, tá? Então, beleza, já estamos declarando dois vetores e recebendo duas strings. E a gente vai alternar elas, certo? Mas antes de a gente alternar elas, a gente precisa de mais um vetor para ele servir como um vetor resultante no nosso programa. Meu Deus, não sei falar. Para servir como um vetor resultante no nosso programa. Então, a gente vai aqui, antes da gente declarar, a gente vai calcular o tamanho da string, o tamanho das duas strings, e após isso iremos calcular não, vamos, esqueci a palavra, gente, alocar memória para um novo vetor, certo? Lucas, mas eu não quero alocar memória para o novo vetor. Eu vou só usar milzão no primeiro, milzão no segundo, milzão no terceiro, que vai dar tudo certo. Você pode fazer assim também, mas não é o propósito do meu vídeo aqui, então eu vou estar fazendo desse jeito. Porque eu quero ir passando também tudo que eu já aprendi de programação aqui e tudo que pode... todos os tipos de lógica que passam pela minha cabeça quando eu estou resolvendo um exercício, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo vai ser declarar dois vetores e receber duas strings. Depois a gente vai calcular o tamanho dessas duas strings e iremos alocar a memória para um novo vetor. Só que, esse calcular o tamanho para as duas strings, a gente também vai discutir isso ao longo do programa, que a gente vai fazer nosso próprio método para calcular o tamanho de uma string, tá? Beleza. Com isso, a gente vai criar um método para organizar as strings na nova string, colocando em evidência não, lembrando de tratar questões de tamanho de string. Uma string pode ser maior que a outra, certo? Então beleza, a gente tem aqui já 3 métodozinhos, tá? E tem mais o último, né? Obviamente, que a gente tá esquecendo, que é printar na tela o resultado, obviamente, né? Que aqui, no nosso exemplo de entrada e saída, a gente tem a nossa primeira string, aqui começa a segunda, vai até o cantinho ali, né? E a gente tem a nossa string resultante, que é uma string só, então ele tá sempre fazendo isso com a gente. Beleza? E agora? O que a gente pode fazer? Tem outra coisa interessante que a gente pode colocar aqui, que é ajustar o while para continuar executando enquanto houver strings. Por que disso? Porque aqui, se a gente for ver no nosso exemplo de entrada, no nosso programa, no nosso exercício, a gente vê que não tem nenhum caractere indicando fim, né? Não tem nenhuma palavra escrito fim, não tem um zero, não tem nada. Então, assim, a gente vai ter que lidar com isso também, né? Porque ele vai ter que ler duas strings, me dá um resultado. Vai ter que ler mais duas strings, me dá um resultado. Vai ter que ler mais duas strings e me dá um resultado. E por aí vai, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que tratar no final também. Então, beleza. A gente vai agora focar aqui no nosso... Opa, não era isso? No nosso programa, né? Deixa eu só voltar isso pra cá. E vamos começar a resolver o negócio e deletando isso daqui conforme
for necessário, certo? Então, beleza. Vou dar um espacinho aqui. O que a gente precisa ali? A gente vai precisar de 2 vetores e vamos precisar receber 2 strings, certo? Então, vamos criar aqui 2 vetores de string. A gente vai criar S1, significando string 1. Eu vou alocar ele dinamicamente. Por que eu estou alocando dinamicamente? Porque eu prefiro assim, mas vocês podem muito bem criar vetores estáticos aí para vocês. Então, eu vou criar aqui um vetor de tamanho 255, size of char. Certo? Aí eu pego isso, colo e também crio a minha string 2. E já vou liberar já essas 2 strings pra a gente não esquecer no final. Isso daí é mais por uma questão de boa prática, o programa não vai deixar de funcionar por conta disso. Certo? Beleza. Temos aqui, né, nosso programinha. E agora a gente vai ter que começar a escanear as nossas strings, né? Junto com o ajustamento do while que a gente está vendo ali em cima, ó. Bem aqui nesses 2 negócios. Então, vamos criar aqui um while e um scanf dentro. Colocar aqui um porcentagem S, outro porcentagem S. Por que eu estou colocando porcentagem S um depois do outro com um espaço no meio? Porque se a gente for ver aqui no nosso programa, ele sempre vai receber uma string, dar um espaço, aqui, um espaço, e receber outra string. Então isso vai ser um padrão em todas as linhas, ó. Tem um espaço aqui, aqui na linha 3 o espaço tá pra cá, ó, tá aqui. Então, se eu fizer desse jeito, eu tenho garantia que no caso desse programa vai funcionar. Beleza. Vou colocar aqui as minhas variáveis, certo? Então, eu vou ler a primeira string para S1 e a segunda string para S2. E vou fazer isso enquanto o número que o meu scanf retornar for 2. Como que eu sei que o número do meu scanf vai retornar 2? Aí vocês podem ir lá na documentação de C, para verificar isso que eu estou falando, né? Mas eu tenho garantia do que eu vou falar aqui agora, que é quando o scanf lê alguma coisa, ele sempre vai retornar um número baseado na quantidade de informações que ele está lendo. Então, nesse scanf aqui, por exemplo, eu estou lendo 2 strings, então ele vai retornar 2, porque ele está fazendo a leitura de 2 negócios. Quando ele chegar no final do arquivo de testes lá do nosso programa, né? Cadê o nosso programa que eu perdi ele aqui? Então ele vai ler 2, aí depois ele vai ler 2 de novo, ele vai ler 2 de novo, e vocês concordam comigo que não tem mais strings para ele ler, certo? Quando ele for tentar ler de novo, ao invés de ele retornar o número 2, ele vai retornar o número 0, porque ele não conseguiu retornar nenhum... ele não conseguiu escanear nada do nosso programa. Então, todas as vezes que ele lê uma linha, ele vai estar retornando 2, porque é 1, 2 strings, 1, 2 strings, 1, 2 strings. Aqui não tem string, então ele retorna 0, porque ele não conseguiu ler nada. Certo? Esse vai ser o jeito que a gente vai utilizar o nosso while para ele ler todos os casos. E aqui dentro eu vou estar também calculando a memória para a gente alocar um novo vetor. Se a gente for ver aqui em cima nas nossas tarefas, né, para a gente fazer esse exercício, a gente já fez 2 tarefas, que é declarar 2 vetores, tá aqui, que a gente alocou dinamicamente. A gente tem que ajustar o while para continuar executando enquanto houver strings, e já está ajustado. É o scanf aqui dentro, igualando a 2, né? Assim, ele não está recebendo nada, mas ele está comparando com 2. O retorno do scanf tem que ser igual a 2 para o while continuar executando. Então eu vou apagar esses 2 e vamos ir para o próximo, que é calcular o tamanho das 2 strings. Como eu já li, eu já consigo calcular o tamanho das 2 strings e alocar a memória para o novo vetor. Então, como que a gente vai calcular o tamanho das 2 strings? Isso considerando que a gente não pode usar a biblioteca string.h neste vídeo em específico. Se você já se acostumou, está se sentindo confiante, está na hora da prova, obviamente, use a string.h, porque
vai te poupar tempo, vai te poupar trabalho, mas como a gente está com tempo aqui, eu estou fazendo esse vídeo para vocês, a gente vai criar nosso próprio método para ler o tamanho das nossas strings. E como que a gente vai criar esse método? A gente vai criar um método não, vai ser uma função que retorna um número inteiro. E o nome dela vai ser mystrlen, fazendo uma referência ao strlen da biblioteca string.h. E o my para dizer que é o nosso próprio método, né? E, bom, como que eu vou ler o tamanho das strings? Como que eu sei, por exemplo, que Lucas tem tamanho 5? Se a gente for voltar lá em Ed-Zoom, lá no início do primeiro semestre não, mas quando a gente está aprendendo strings lá no primeiro semestre, a gente aprendeu que uma string em C, principalmente, né, que é uma gambiarra, né, charge array, sempre vai ser composta pelos caracteres da minha string em cada index do nosso array, e no último caractere vai ser 1/0. Então, para a gente calcular o tamanho da nossa string, tudo que a gente precisa fazer nada mais é do que fazer um contador e procurar o nosso /0. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou com o contador aqui igual a 0. Ele vai perguntar, o L é igual a 0? Não. O U é igual a 0? Não. Peraí, o L é igual a 0? Não. O U é igual a 0? Não. C é igual a 0? Não. A é igual a 0? Não. S é igual a 0? Não. /0 é igual a 0? A /0? Eu tô falando igual a 0, né? Agora que eu percebi. /0 é igual a /0? Sim. Então ele não conta mais. E é desse jeito que eu sei que a string que tem o meu nome, né? Lucas, tem tamanho 5. Então a gente vai criar um método que faz basicamente isso. Ele vai receber um ponteiro de char. Por que eu tô passando ponteiro e eu não tô escrevendo assim, por exemplo? Espera aí que eu fiz cagada ali. Por que eu tô passando ponteiro e eu não tô escrevendo assim, indicando que é um array? Porque um array é nada mais, nada menos do que um ponteiro que aponta para a primeira posição do array, certo? Então, passar desse jeito ou passar com ponteiro, tanto faz. Eu passo com ponteiro porque eu acho mais bonitinho. Eu gosto muito de ponteiros. A Rose, quando eu fiz a Ed-Zoom com ela me fez me apaixonar por ponteiros e desde então eu não parei com ponteiros mais. Mas vamos lá. Aqui eu vou ter que criar um contador. Count igual a 0. E a gente vai fazer a pergunta, né? As perguntas lá que eu mostrei para vocês, que é perguntar se o L, U, C, A, S é igual ao /0. Só que eu devo usar um while ou eu devo usar um for? Como eu não sei, eu nunca vou saber o tamanho da minha string, eu não posso utilizar um for, porque o for ele demanda que você saiba quantas vezes você quer repetir. Como eu não sei quantas vezes eu quero repetir, eu vou criar um while. E aqui eu vou escrever o seguinte, wCount. Então aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou acessando a primeira posição do meu array, na posição 0, né? E eu vou fazer a pergunta que eu fiz para vocês. W igual a count, wCount é igual a 0? A /0? Meu Deus, como eu escrevo bem. wCount é igual a 0? No caso aqui eu escrevi é diferente. Por que eu escrevi que é diferente? Porque se eu colocar que ele tem que rodar enquanto ele for igual a /0, ele não vai rodar nunca. Porque ele vai perguntar. Ele vai perguntar, ele é igual a /0? Não. E aí ele vai dar falso. E aí no que ele deu falso, o while vai sair, certo? Então eu faço o inverso. Eu pergunto, wCount é diferente de /0? Ó. Isso daqui é diferente de /0? É. E aí ele continua e passa pro próximo. E pro próximo, pro próximo, pro próximo, até ele ser igual. Então, aqui, apesar de eu ter falado que a gente está procurando a igualdade, a gente escreve como diferente para garantir que o while vai continuar sendo executado até ele encontrar o /0. Beleza. O while vai ser executado enquanto ele for diferente de /0. E a cada execução, ele vai incrementar o count em 1. Certo? Então tá aqui. O que vai acontecer aqui? W0
é diferente de 0? Aí a gente vai lembrar lá da string, que é o L, né? Primeiro caractere é o L. L é diferente de barra 0? É, então ele incrementa 1. Aí ele vai perguntar, U é diferente de barra 0? Por que U? Porque eu incrementei aqui. U é diferente de barra 0? É. C é diferente de barra 0? É. A é diferente de barra 0? É. S é diferente de barra 0? É. Barra 0 é diferente de barra 0? Não. E aí, porra, acabou o nosso método aqui. Então, tudo que eu preciso a partir de agora é retornar count. Certo? Aqui, eu tô meio que garantindo que eu vou ler até o barra 0. Então, beleza. Temos aqui o nosso próprio strlen que a gente fez com nossa lógica, certo? E agora, a gente vai colocar isso em variáveis. Então, eu vou criar aqui variáveis de tipo inteiro, chamado len1, que vai ser igual ao my strlen, meu Deus, strlen s1. Por que o S1 no len1? Para a gente identificar bem qual é o tamanho de cada string, né? Aí len2 vai ser igual a my strlen s2. Len3 vai ser igual a len1 mais len2. Por que que o len3 não tem o my strlen do S3? Para começar, o nosso S3 nem foi declarado ainda, né? A gente está calculando o tamanho do nosso S3. E para terminar, por que que a gente não vai utilizar a calculadora de string length aqui, né? Porque eu não preciso. Aqui, por exemplo, eu estou alocando memória para 255 porque eu nunca vou saber qual é o tamanho da string. E eu tô supondo, isso aqui é uma suposição, que a string vai sempre ser menor do que 255 caracteres. No S2, a mesma coisa. No len3, eu garanto para vocês, eu garanto que o tamanho dela vai ser o tamanho de len1 mais len2. Por quê? No nosso exercício, se a gente for contar aqui, Lucas tem 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Pedro tem 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Se a gente for ver a nossa string 3, que é as strings combinadas, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Então, o tamanho da nossa string 3 vai sempre ser o tamanho da nossa string 1 mais o tamanho da nossa string 2, tá? E agora que eu tenho o tamanho da nossa string 3, a gente consegue alocar ela dinamicamente, tal qual a gente pede aqui nos nossos pré-requisitos. Então, S3 vai ser igual a char ponteiro malloc len3 vezes size of char. Então, aqui, por que fazer todo esse processo? Aqui eu estou economizando memória, né? Eu já não vou precisar ficar mandando calcular o tamanho das minhas strings mais. Eu já tenho todos os tamanhos. Tá aqui len1, len2, len3. E já tenho a nossa string 3 para a gente começar a trabalhar aqui. Eu já vou dar um free nela aqui dentro também. Obviamente, a gente vai escrever entre o free e a alocação, né? Beleza. E o que o nosso exercício pede? Ele pede para a gente combinar essas strings. Então, eu vou criar aqui um novo... Dessa vez eu vou criar um método. Então, void combinador. Que vai receber o quê? Eu quero que ele receba a string 1. Eu quero que ele receba a string 2. Eu quero que ele receba a string 3. Tal qual também quero que ele receba o tamanho da string 1. O tamanho da string 2 e o tamanho da string 3. Aqui vai ser o nosso método. E, tendo em vista o que eu coloquei aqui, eu vou escrever aqui embaixo. Então, len... Ó, tô louco? Combinador. Eu vou enviar S1, S2, S3, len1, len2... e len3. Todo o nosso problema ele vai ser feito nesse método aqui de cima, certo? Então, beleza.
Para começar, vocês concordam comigo que a string que eu tô criando é a string 3, certo? Então eu vou começar fazendo um for que vai percorrer todo o tamanho da minha string 3. Então int igual a 0, enquanto i for menor do que len3. E mais. E mais. Beleza? E aqui dentro a gente vai começar a fazer a lógica do nosso programa para combinar. Mas basicamente aqui eu estou fazendo um for que vai percorrer toda a nossa string 3. Se eu for ver aqui nos meus desenhos, ó, ele basicamente vai passar por isso aqui tudo, né? Finge que não tem as letras, mas ele vai passar por essa casa, 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 até a gente terminar. Até a gente preencher tudo que tem que preencher. E como que eu vou preencher? É o que a gente vai criar a lógica aqui agora, né? Então, uma coisa importante. Eu até esqueci de criar aqui, né? Eu vou até criar aqui o negócio. Calculador string. Ah, não, já tá aqui. Mas eu esqueci de uma coisa. Criar um método para organizar strings na nova string. Lembrando de tratar a questão de tamanho da string. Tamanho de string. Uma string pode ser maior do que a outra. E as strings devem alternar entre si. Então, lá no nosso programa, a gente viu que o primeiro caractere da nossa string 3 tem que ser o primeiro caractere da string 1. O segundo caractere da nossa string 3 tem que ser o primeiro caractere da string 2. Aí o terceiro caractere da string 3 tem que ser o segundo caractere da string 1. O quarto caractere da string 3 tem que ser o segundo caractere da string 2. E por aí vai, alternando. E o que na matemática que a gente conhece, lá do comecinho, do prézinho, assim, que vocês conhecem, que fica alternando, que a gente até brinca quando é criança, é de par ou ímpar, né? Ou cara ou coroa, tanto faz também. A gente vai ter que criar uma lógica parecida com isso. Na verdade, cara ou coroa não, né? Porque cara ou coroa é sorte, mas par ou ímpar vai ficar sempre alternando. Par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, e por aí vai. Então, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que o nosso i aqui começa com 0. Conforme ele for incrementando, vocês concordam comigo que ele vai ficar passando pelo par, ímpar, par, né? Então 0, a princípio, né, é par. Porque se eu tentar dividir 0 por 2, não resta nada, então é par. 1, a gente sabe que é ímpar, porque vai restar 1. 2, par. 3, ímpar. 4, par. 5, ímpar, e por aí vai. Então eu vou criar uma lógica aqui. Lembrando disso. Então, se i mod 2 for igual a 0, eu quero que o meu S3 de i seja igual a algum caractere do meu S1. Mas eu não vou utilizar aqui a minha variável i. Por quê? Porque eu acho que vai dar muito trabalho, sabe? Tipo assim, criar variáveis nos nossos programas é barato. É barato. Eu juro pra vocês que é barato. Então, não tenho medo de criar 985 milhões de variáveis. O que é caro pra fazer em um programa? É concatenar um for dentro do outro. Isso é caro. O que é caro pra fazer um programa? É eu colocar o método my strlen de S3 aqui dentro. Sendo que eu já tenho o len3 calculado aqui. Por que isso daqui é caro? Porque a cada iteração que o meu for tiver, ele vai vir aqui para minha função strlen e vai calcular o tamanho dela de novo. E tem um while aqui. Dependendo do tamanho da minha string, isso daqui vai ficar gigantesco. Então, ao invés de fazer isso, eu vou colocar só aqui o len3. Por quê? Porque eu salvei o tamanho da minha string numa variável que chama len3. E agora, a única coisa que o meu programa vai ter que fazer é ficar comparando. Ele não vai ter que ficar calculando a string várias vezes para a gente executar o nosso programa. Então, a gente vai criar aqui uma variável para monitorar a nossa string 1, que vai ser o j igual a 0, inicialmente, j.
E, pô, e agora? Eu poderia colocar o J++ aqui, né? Só que tem um problema de eu colocar o J++ aqui. Se eu colocar o J++ aqui, e quando for ímpar aqui, né? Quando eu estiver passando para a minha próxima fase, é chegar aqui no S3 de I, enquanto ele for igual a S2 de... Aí eu vou criar já uma nova variável aqui, que vai ser o L, que vai ficar monitorando no nosso S2. Você concorda comigo que quando for par, ele vai fazer esse trem, e aí beleza, ele vai incrementar, tá correto, certo? Tá correto, ele vai incrementar na S1 porque ele não pode continuar no caractere 0 para sempre, ele tem que passar. Só que quando for ímpar, como o meu J++ tá aqui, ele vai incrementar de novo. E aí, na hora que eu for passar pro par de novo, eu vou ter comido um caractere. Por exemplo, eu vou pegar aqui o meu desenho para vocês entenderem melhor. Eu acredito que em Aedes, tudo em Aedes fica mais simples quando a gente está desenhando. Ó, essa daqui vai ser minha string 1. Então, aqui na string 3, eu pego o primeiro caractere certinho e eu vou passar para o próximo, né? Então, minha string 3 vai passar para o próximo, porque tem o I++ aqui, onde tá vendo meu mouse. Então, minha string 3 vai passar para esse caractere aqui e minha string 1 vai passar para esse caractere aqui. E aí, beleza. Agora, o meu S3 de I vai receber o S2L, que vale 0. Beleza, P passou para cá. Só que, como o meu J tá aqui, e ele já tinha sido incrementado quando ele foi utilizado aqui no if, né? Na minha primeira execução, quando ele veio aqui pro L, ele foi incrementado junto com a string 3. Então, quando eu passei pro P aqui, eu passei pro U pra cá. Como o meu J tá aqui, quando o meu P, minha string 2, for passar pro E, o meu U vai passar pro C. E na hora que eu for preencher esse U aqui, ao invés de preencher com U, eu vou preencher com C. Então, o meu J não pode ficar aqui. O meu J ele tem que ficar aqui, ó. J++. J++. E eu já vou aproveitar. Tô esquecendo os pontos e vírgula tudo, velho. E colocar o L++ aqui. Beleza. Aqui, na teoria, se eu colocar aqui embaixo, agora, printf, porcentagem S, e colocar o S3, barra N, né? Tem que ter. Isso daqui, na teoria, já resolve problemas tipo o desse exemplo aqui, que tem o mesmo tamanho. Mas qual que é o problema da nossa questão? Qual que é exatamente o problema da nossa questão? O problema da nossa questão é que uma string pode ser maior do que a outra. E eu preciso identificar isso e eu preciso também fazer com que a maior string continue sendo imprimida na nossa string combinada, certo? Então, eu vou colocar mais uma condicional aqui. Só que aqui em cima. Que vai ser... Enquanto... Esse esquema de par ou ímpar... Eu só quero que ele role. Eu só quero que ele role enquanto as duas strings tiverem coisas. Por exemplo. Se eu chegar aqui na minha string 1 e na minha string 2... Enquanto eles estão no index 0, você concorda que eu posso alternar, né? Então, L, P, U, E, C e por aí vai. Mas vamos supor que a minha string 1 ela é maior do que a minha string 2. E aí eu cheguei aqui no O. Vocês concordam comigo que eu só quero continuar nesse esquema de par ou ímpar enquanto as duas strings são menores do que seus próprios tamanhos? Essa lógica faz sentido para vocês? Tipo, vocês conseguem enxergar isso? Tipo, a partir do momento que eu percorrer uma string inteirinha, até o final, eu tenho que parar com o esqueminha de par ou ímpar e só imprimir a string 1 que na teoria é maior. Certo? Vocês conseguem enxergar isso? Então, o que eu vou tentar fazer aqui é basicamente isso, uma lógica que faça isso. Que é o seguinte,
eu já tenho aqui as variáveis que estão monitorando o índice das minhas strings. Então o J está monitorando a string 1 e o meu L está monitorando a string 2. E o que eu vou escrever aqui? Se o meu J for menor do que o meu len1, por que len1? Porque é o tamanho da minha string 1. E o meu L for menor do que o meu len2, nesse caso, eu quero que execute para o ímpar. Certo? Estou conseguindo ler isso aqui? Então, se o meu J for menor do que o meu len1, ou seja, se o índice da minha string 1 for menor do que o tamanho dela e o índice da minha string 2 for menor do que o tamanho dela, os dois têm que ser verdadeiros, eu faço para o ímpar. Certo? Se não, aqui eu preciso identificar qual é maior. Aqui eu preciso saber qual é a string que está qual é a string que continua sobrevivendo. No nosso exemplo aqui, não tem. As duas são do mesmo tamanho. Mas se a string 1 for maior, é a string 1 que vai continuar sobrevivendo. Se a string 2 for maior, é a string 2 que vai continuar sobrevivendo. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente o seguinte. Se J for menor do que len1, eu faço tal coisa. Se L for len2, eu faço outra coisa. E vamos lá. Vamos ler esses ifs devagar, porque parece repetitivo, certo? Mas qual que é a diferença? É o seguinte. A primeira condição, essa daqui, J menor do que len1 e L menor do que len2, eu necessariamente preciso que as duas strings não tenham chegado no final. A partir do momento que uma chegou no final, uma dessas condições aqui é falsa, eu estou usando o operador E. Se eu estou utilizando o operador E, falso com verdadeiro, dá falso. E aí eu vou ir para outra else if. Aí, pô, você já testou isso aqui em cima, por que você está testando de novo? Porque agora eu estou testando separadamente. E isso faz toda a diferença, gente. Ó, vamos supor que a minha string é maior. A minha string 1 é maior. Então, se a minha string 1 é maior, vocês concordam comigo que o que vai terminar primeiro é o L menor do que o len2, certo? Se o meu L menor do que o len2 terminou, ele vai entrar aqui embaixo. E aí ele vai perguntar: o J é menor do que o len1? Como ele não terminou ainda, ele vai falar e vai executar o que tiver aqui dentro, que eu vou colocar ainda. E aí, pô, executou, acabou. Executou, acabou. Ele vai continuar executando isso daí pelo resto da vida, porque o L, eu tenho certeza que ele já chegou no len2. Agora, vamos supor que a minha string 2 é a maior agora. Então, o meu J vai chegar no len1 antes do que o meu L chegue no len2. O meu J chegou no len1, isso daqui vai dar falso e eu vou começar a ver as condições aqui de baixo. E aí ele vai perguntar: o J é menor do que o len1? E aí ele vai falar: não. Por quê? Como eu sei disso? Porque o J, ele já chegou no len1. E aí ele vai ir para a próxima condição. O L é menor do que o len2? Sim. O L é menor do que o len2. Se o L é menor do que o len2, ele vai executar só a parte de baixo do código. Então é assim que eu vou fazer a sobreposição, sabe? É assim que eu vou continuar a string maior. Vocês conseguiram entender? Então, beleza. Vamos lá. O que eu vou querer? Se o meu J de len1 continuar sendo menor, né? Se o meu J continuar menor do que len1, aí eu vou fazer o seguinte. S3 i é igual a S1 J. J mais mais.
Ah, Lucas, é a mesma coisa que você fez aqui? Sim, mesma coisa. E aqui embaixo vai ser a mesma coisa também. Bem aqui. Vai ser... Pera aí. Só ajustar aqui, beleza. E poxa, Lucas, isso daqui parece muito simples. Não sei se resolve o meu problema, mas isso resolve. Isso vai resolver o seu problema. Eu te garanto que isso resolve o seu problema. Porque... vamos ler devagarzinho. Eu tenho aqui 3 variáveis, mas só uma está sendo testada. Enquanto i for menor do que o len 3. E o que é o len 3? É o tamanho da nossa string 3, que a gente calculou aqui embaixo, né? Que a nossa string 3 ela vai ser o tamanho da nossa string 1 mais a string 2, certo? A gente mandou pro combinador, veio pra cá, e só ela está sendo testada. Então eu estou percorrendo toda a minha string 3. Eu estou percorrendo ela inteira, certo? E aí, beleza. Eu comecei do índice 0, eu vou fazer o par ou ímpar aqui, que é o que vai fazer justamente essa intercalação, né? LPUECDARS nada mais é do que Lucas e Pedro intercalado. Então, esse teste aqui com par ou ímpar vai fazer essa intercalação. Aí, pô, o menor chegou no final, ele vai fazer outros testes aqui embaixo agora. Aí esse daqui nunca mais vai ser utilizado. A partir do momento que o meu J chegou até o len 1, ou o meu L chegou até o len 2, o meu código ele vai ficar mais ou menos assim, né? A parte de cima, ela não vai existir mais. Ela não vai existir mais. A partir de agora vai ser só aqui embaixo. E como o meu L e o meu J não vai ter resetado, ou seja, se o meu J já chegou no final ou o meu L já chegou no final, ele vai continuar no final até eu terminar o meu for, um desses aqui vai dar falso para sempre. Um deles vai dar falso para sempre. Entendeu? Então é isso. A princípio, isso daqui resolve o nosso problema. E a gente vai testar agora com vocês. Eu tenho já um programinha que testa para mim, que é o make test. Aí vai digitar o número da questão, vou digitar aqui 1 e tá aqui. Quando tá essa linha azulzinha aqui, tá falando que tá tudo igual. Então, a dog que makes all does not make nhek nhek. E por aí vai. Certo? Eita, tô colocando coisa aqui. Eu posso fazer o make test de novo para garantir. Tá aí. Funcionando. É basicamente isso que eu fiz na questão 1. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor de alguma forma. Se não foi esclarecedor, por favor, me falem que não foi esclarecedor, porque eu talvez mude a forma de fazer os vídeos para vocês. Tá? A minha ideia com os vídeos é ajudar. Se eu tô fazendo esses vídeos e não tô ajudando ninguém, então não tem por que eu estar fazendo. Então, se você virar e falar e viu meu vídeo, entendeu o que eu falei e ajudou em alguma coisa, ou tirou uma névoa da cabeça, você achou que é bem mais simples, então, por favor, me dê esse feedback também, que eu continuo fazendo. É só vocês me falarem qual questão que vocês querem que eu faça aqui em vídeo pra vocês, tá bom? É isso e até a próxima. Falou!